É isso aí, gente. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, amigos do canal Importe, o canal de canários de porte da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia. Aqui quem vos fala, com cabelo raspado agora, sou eu, Marcos Revoredo, para quem ainda não me conhece. E hoje vamos falar de uma das menores raças de canário de porte, popularmente conhecida e carinhosamente chamada de racinha, apesar de alguns criadores dessa raça não gostarem desse termo. Saulo já fez uma cara feia ali do outro lado. E quem vai conversar com a gente, bater um papo sobre essa raça, é ele, meu amigo, que eu costumo chamar carinhosamente de tio, Saulo Manuel de Souza, juiz de canário de porte, FOB OBJO, um cara que eu conheci através de outro amigo, o Fernando Bretas, que me falava muito do Saulo. Olha, você precisa conhecer o Saulo é gente boa, é um baita juiz, assim, assada. E através do Bretas eu conheci o Saulo, e aí depois os dois começaram a conversar comigo. Disseram, olha, você precisa conhecer o Bigatão, que também é um juiz, assim, gente boa e tal. Esse trio aí mora no meu coração, Bretas, Saulo e Bigatão, e hoje a gente vai conversar com o Saulo. Seja bem-vindo, meu amigo, meu tio Saulo. Obrigado, Max. Ou melhor, obrigado, sobrinho. Quero agradecer a você, ao pessoal da federação, a todos os associados aí do Nordeste pelo convite. É muito bom falar de ornitologia, né? E estou aqui para tentar ajudar e repassar, né, alguma informação para os criadores aí do Nordeste e também do Brasil. Show de bola, Saulo. Para quem nunca é demais a gente falar, o Saulo, além de um excelente juiz e um criador experiente de canário de porte, cria algumas raças, não só raça espanhola, né? Eu não vou nem me arriscar a dizer o que ele cria, vou deixar para ele falar aqui depois aqui o que é que ele está criando, que ele cria muita coisa, é um cara altamente antenado, que está sempre, que pode ir visitando, viajando para campeonatos internacionais, Reggio Emília, por exemplo, está sempre lá, é figura carimbada lá. E, além disso, o Saulo é um grande incentivador e ajudou muito, muito mesmo a criação de vários clubes especializados de raças aqui do Brasil. Ele hoje, e me corrija se eu estiver errado, Saulo, você é o presidente do Clube Brasileiro de Raça Espanhola, CBRE, né, que é o clube especializado da raça, mas é um parceiro e tem sido parceiro de vários outros clubes e tem ajudado na fundação desses. Um exemplo é o Clube de Faifense, o Clube de Arlequim, o clube também do Frisado do Norte, que eu sei que você teve uma parcela boa de auxílio nisso. E aqui não importa, Saulo, isso aqui não... Eu costumo dizer para o pessoal, olha, live técnica, você assiste no canal da FOB, o BJO, tem a livezinha técnica lá, tá? Aqui é um bate-papo entre amigos, entre criadores e falando sobre raças que a gente que está no nosso universo. E dos pontos que o pessoal que geralmente assiste nosso programa costuma falar e costuma comentar positivamente. Ah, Max, eu acho massa aquele começo lá, porque conta um pouco da história de como o cara começou a criar, do processo dele, aí eu me vejo ali em algum momento tal. Então, conta aí um pouquinho para a gente, Saulo, como foi esse começo? Como foi que Saulo conheceu o canário belga? Como foi que Saulo virou criador? Conta aí para a gente aí um pouquinho dessa história. Max, faz muitos anos atrás, né? É uma verdadeira história. Eu que já fui columbófilo, né? A minha cidade de Divinópolis, onde moro, tem uma tradição muito, muito grande em pombos correios. Hoje existe 2 clubes na cidade, são fortes, né? Grandes criadores de pombos. Então, eu criava pombos, era um columbófilo, e com a chegada do meu casamento, eu acabei, né, com os pombos, e fui morar, eu e minha esposa, né,
após o casamento, e eu ganhei de presente um canário do meu irmão. Meu irmão me deu um canário, pé duro, vamos falar assim, ficava aqui em casa só para cantar. E com esse canário eu acabei, como uma grande maioria, né, de criadores, eu comprei uma fêmea, e aí chocou, e aí eu aumentei a criação, né, criando aí os pé duros, né, raça não definida, e com o passar do tempo, o meu trabalho, eu tinha que ir a Belo Horizonte, e num dia, numa viagem minha a Belo Horizonte, estava tendo uma feira de venda de aves na rodoviária de Belo Horizonte. E aí eu fui ver essa feira, ver as aves, e ali eu gostei das aves ali que estavam ali sendo expostas para venda, e por incrível que pareça, por força do destino, eu gostei do Fife, que estava lá para venda, gostei do Lisa, que também estava lá para venda, e aí eu entrei em contato com o criador, né, os donos das aves que estavam expostos para venda, e era justamente o Fernando Bretas. Né? Então, eu combinei com o Fernando, eu comprei um casal de Lisa, eu comprei um casal de Fife, e aí eu fui começando, entrei no clube, né, que hoje, até hoje estou sócio, que eu agradeço muito ao presidente Marcelo Maluf, a todos os associados da União Independente de Criadores de Canários, de Belo Horizonte, tem muito carinho pelo clube, e entrei no clube e comecei a criar, né? Aí eu comecei o quê? A pegar informações sobre os canários. Eu gostava muito, né, de ler artigos sobre aves, então eu comecei a ler livros antigos, né, de canários, e fui aprendendo. Aí eu comprei um manual de canários, eu fui estudando, e aí nesse meio termo eu fui adquirindo aves, né? Eu lembro que no meu início o Fernando Bretas me ajudou muito. Eu comprei a criação do Fernando Bretas de raça espanhola, entre parênteses, tripa seca, como ele vulgarmente chama, né? Eu comprei a criação dele, e aí, já nos anos 90, 2001, né? Eu já comecei a participar de exposição. Em 2007, 2006, eu fiz um exame para juiz, eu não passei. Antes eu acho que era mais complicado, que você fazia o exame escrito pela manhã, em seguida o reconhecimento, depois, em seguida, o de julgamento. Então, eu tomei pau no de julgamento. Resumindo, é um dia muito estressante para o candidato, que antes era 3 etapas no dia só. E, então, eu fui reprovado, e foi em 2006. Em 2007, até hoje eu lembro, né? O general falando comigo, falando assim: você não estudou muito esse ano, não, né, mineiro? Aí eu falei: não, senhor general, eu estudei menos. Aí eu fiz a prova escrita, passei, fiz a prova de reconhecimento, passei, e Deus abençoou que fui aprovado como juiz da UBJO, né? Desde 2007. E daí para frente eu fui adquirindo conhecimento, conhecendo outras pessoas, fazendo amizade, Max, no mundo inteiro, por causa da ornitologia, né? E hoje a gente brinca, eu brinco que na minha casa hoje é uma arca de Noé, porque hoje o carro principal é o raça espanhola, mas eu tenho Gloucester, eu tenho Border, eu tenho Norwich, eu tenho Yorkshire, eu tenho Alequim português, tem Meringer, tem Fife, né? E, se não me engano, são todos. Então, virou uma arca de Noé, mas que eu gosto muito, gosto um pouquinho de cada raça. Já tem uns 5, 6 anos ou mais que eu não concorro, né? Às vezes, eu vendo por ética, eu acho que um juiz, tá? Não deveria ter aves expostas num campeonato e também ser juiz, mesmo que não se julgue a raça que eu estou competindo, mas só de eu estar dentro do recinto eu não acho legal. Mas eu quero voltar já esse ano
participar aí dos abertos, participar talvez aí do brasileiro, levar um pouquinho para voltar a concorrer, tá? De forma que eu concorria antes, né? Levava uma turminha bacana, levava uns canais de boa qualidade, né? E é o que eu mais gosto, né? Um ano atrás, a minha esposa brincou comigo: Saulo, o que você mais gosta? Criar canário ou julgar canário? Aí eu gosto de criar canário. Então ela falou: volta a concorrer. Era bacana você concorrer, né? Os seus amigos adoravam, uns até comentam comigo que sentem a minha falta nas exposições. Então, vamos voltar, né, Marcos? A pouquinho, e vamos voltar a concorrer. Não vou parar de julgar nesse momento, mas já estou julgando bem menos, né, do que os anos anteriores. Esse ano parece que eu vou ter 4 julgamentos apenas, tá? Mas é uma opção minha, por causa também da minha criação, e eu tenho que ter tempo para ela e tempo para a família. Então, eu vou ajudando, né, a OBJO mediante o tempo disponível que eu tenho. Show de bola, Saulo. Deixa eu te fazer uma pergunta, até pegando como gancho um pouquinho do que você falou aí. Você sabe, você conhece um pouco da minha realidade como criador, né? Você sabe que eu sou um criador pequeno. Eu tenho um espaço pequeno, eu posso criar no máximo 35 casais. E assim, eu sempre fui um defensor do cara ser um especialista, né? Ainda mais se você tem a possibilidade curta de quantidade, né? Mais de uns anos para cá, 2, 3 anos, eu venho abrindo um pouco mais a mente e jogando meio para cima essa questão do especialista, até por um projeto particular meu de poder, quem sabe, vir a me tornar juiz OBJO, assim como você, e tenho dividido esses 35 casais em algumas raças. E hoje, como você disse, você hoje aí está com a Arca de Noé, né, criando várias raças e tal. Você acha que essa questão de se criar uma diversidade maior de raças ajuda ao criador entender melhor cada raça, né? E se ele tiver um projeto, como é o meu caso, de vir a se tornar juiz, isso é benéfico para que ele possa realmente, em criando aquela raça e outras, ele possa aprender mais sobre ela, ou você acha que não tem muito fundamento essa lógica aí? Max, com certeza, aquele criador que cria determinada raça, ele vem aprimorar mais conhecimento, tanto na criação em si, como também se a pessoa for estudiosa, né? Sempre está com o manual da OBJO em mãos, tá? E começar ali a estudar aquela determinada raça que ele cria, com certeza é benéfico. Ele vai ter um entendimento maior. E, principalmente, como a gente é juiz, às vezes, a gente tem que responder não só perguntas técnicas sobre a determinada raça, às vezes, até mesmo um determinado tipo de pergunta de manejo, de determinadas características de acasalamento daquela determinada raça. E, geralmente, quem tem esse tipo de conhecimento são os próprios criadores. Eu comento o seguinte: quando a pessoa começa a criar aves e ela especializa em duas ou 3 raças, eu tenho certeza que o conhecimento dela vai ser muito grande dessas raças que ela especializou, do que, às vezes, em todas, né? Ou seja, tem uma Arca de Noé. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: quando o criador cria, estuda, ele sim tem um conhecimento a mais naquela raça. Um exemplo que eu quero comentar com você, todo respeito a todos os criadores do Brasil, mas como que eu vou discutir Gloucester com Dorival Bissoli?
é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né, na pessoa dele. Então, por que, Saulo, você está falando isso? Porque ele cria Gloucester há mais de 20 anos. E só Gloucester, né, praticamente. Só Gloucester, né? Só comentando uma história para você, o Dorival Bissoli, ele foi campeão brasileiro da raça espanhola há vários anos atrás, se não me engano, uns 4, 5 anos direto. Ele criava a raça espanhola e Gloucester, tá? Ele terminou com os raças espanholas e ficou só com os Gloucester. Então, voltando aí na sua pergunta, não tem como a gente, às vezes, discutir, né, ou temar em algo com Dorival Bissoli, algo que ele já tem assim, uma vida corriqueira de conhecimento sobre a raça, né? Então, isso que eu comento com os criadores. É super interessante a gente debater, mas, assim, tem certas coisas que o juiz, como que ele vai dar uma explicação, às vezes, em determinados acasalamento ou determinado tipo de manejo de uma raça que ele nem cria, ele nunca passou perto. Ele só conhece pelo manual e em cima de uma mesa de julgamento. Fica difícil. Então, quando você cria, principalmente para juízes, tá? Ele cria a raça, ele tem um convívio ali de perto, eu acho que facilita o julgamento, facilita o entendimento dos canais que está ali na mesa, facilita a você dar uma explicação para uma pessoa que se encontra na exposição, né? Então, eu acho que é um facilitador assim, maior, né? Ok? Maravilha, Saulo. Saulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou com os pé duros, dos pé duros você já pulou para os canais de porte, e hoje você cria uma arca de Noé, como diz você. Mas qual é a sua raça do coração? É a raça espanhola? É o Fife? Porque, assim, eu me lembro que quando... Eu crio o canal desde os 13 anos, mas quando eu parei, eu passei um pedaço sem criar, e quando eu voltei, muita coisa tinha mudado, né? E quando eu criava canal de cor e voltei querendo criar canal de porte, porque sempre fui apaixonado por Gloucester. Mas aí, junto com essa paixão de Gloucester, eu comecei a conhecer as outras raças e fui me interessando também. E aí, na época, eu tinha muito aquela história ali. E aí veio um momento que eu... Bom, aí eu me lembro que volto a criar, estudando muito sobre Gloucester e tal, e aí sempre também tive muito gosto por raças pequenas, e o Fife terminou entrando um pouco na minha cabeça, e aí entra um parênteses aí que nessa época, eu não me lembro direito qual ano, na raça Fife existia praticamente um quarteto aí em ebulição a nível nacional, que era Saulo, um abraço aqui para ele, grande amigo Ricardo Jorge, né, nessa época, o Martim, né, o Wagner, que ainda continua aí competindo e sendo campeão de série ultimamente. Outro abraço para ele. E agora é foda, porque esse momento cabe a gente fazer uma homenagem e lembrar da pessoa de Pedro Jundes, né, que foi um grande criador da raça, nos deixou depois de muita luta ontem, né, ou foi ontem, agora não me recordo, mas é um cara que tanto criava bem Gloucester, como criava bem Fife, e eu lembro até hoje de uma capa da BO, do Brasil Ornitológico, que tinha um quarteto de Gloucester limpo, nevado, sem topete, que eram aves dele. E lembro também da figura dele, porque no ano que eu fui para o Brasileiro, e eu já tinha meio que gravado na cabeça Pedro Junges, criador de Fife e Gloucester, eu fui atrás dele lá para conversar, e ele sempre muito agoniado, indo de um lado para o outro, botando comida para o canário, ajeitando os canários dele lá, e atencioso do modo dele, né? Porque ele não destratava ninguém, sempre respondia, mas
Era conversando com você, mas olhando para os canários dele. Conversando com você, olhando para os canários dele, indo para cima e para baixo. E se você quisesse que fosse atrás. E nos deixou, e é uma perda para a ornitologia, como várias outras que a gente teve. E eu queria fazer esse registro. Mas, assim, sem perder o fio da meada, eu lembro que nessa época, Saulo era referência em Fife. Né? Pelo menos para mim, né? Não pode ser que eu esteja errado. E aí, qual a sua raça do coração, Saulo? É o Fife ou raça espanhola? Ou tem outra que está incubada aí e que a gente ainda não sabe? Não, Max. A raça do meu coração é o raça espanhola, né? É um canário que eu amo, né? E eu sou apaixonado, né? E gosto muito, muito. Então, é a raça que é a minha paixão. Evidente que eu adoro o Fife, adoro o Gloucester também, as raças inglesas em si, tá? O Norwich, o Yorkshire, tá? Mas a minha paixão maior é pelo raça espanhola. E aproveitando esse momento, né? E que Deus o tenha, o nosso amigo Pedro Juntos, um amigo que eu fiz na ornitologia, né? E que até breve, né, Marcos? A gente vai rever ele no céu, né? Estou um pouco emocionado porque eu lembro dele, né? Ele era um amigo que me ligava e ficava 1 hora, 2 horas comigo no telefone, uma pessoa que eu ajudei bastante. Infelizmente, pela situação de saúde que ele já vinha atravessando há anos, né? Por causa dos problemas dele, de câncer. Na verdade, ele descansou, né, Saulo? Ele Ele descansou descansou, então, da batalha. sim. Então, assim, é ruim, né? Principalmente aquele criador que era próximo a gente, mas que Deus dá ele um lugar melhor do que a gente aqui na Terra. E até breve, né? A gente vai revê-lo, se Deus É quiser. a única certeza que a gente tem é que a gente se encontra lá em cima. Sim, Marcos. Né? E o Pedro, ele me ensinou muita coisa. E eu lembro, né, que ele falava assim, emocionado, porque ele brincava comigo, né? Falava assim, mineiro, eu estou disputando com os canários que eu tenho, ou seja, eu estou caçando com os cachorros que eu tenho. Se eu perder ou ganhar, eu só tenho isso, né? E a força de vontade dele, a garra dele era contagiante para mim, né? Porque ele gostava de vencer, né? E eu adorava. Competitivo demais, Sim, e aí abra-se um enorme parênteses, sem ser desonesto, sem jogar sujo, como ele mesmo dizia, com as armas dele, com os cachorros dele, mas ele era competitivo, ele ia e, e ia com vontade. sim. E uma coisa que eu aprendi com ele, não porque ele faleceu, mas mesmo que ele fosse um campeão brasileiro ou não, ele não desfazia de ninguém. Ele era humilde, né? E isso fortalecia muito mais a minha amizade junto a ele, né? Eu adoro pessoas dessa forma e é um dos princípios que eu tenho na vida, a humildade. Então, assim, eu achava muito bacana por parte dele. E não sei se o Clube Brasileiro de Fight vai fazer uma homenagem ou fez uma homenagem à pessoa dele, mas eu ficaria muito feliz se o clube fazesse. Principalmente que eu tenho conhecimento que o sócio 001 é o Pedro Júnior. Mas, como a gente mesmo já falou aqui, até breve, né, Márcio? A gente vai revê-lo. Vamos sim, com certeza. Cheiro, Pedro! Como diz Saulo, já já a gente se encontra. Meu tio, vamos começar a falar de Fife? Sim, podemos. Não, desculpa. A gente começou a falar de Pedro, eu já me confundi aqui, de raça espanhola. Vamos começar a falar de raça espanhola. Sim. Você que viaja muito,
E isso é inegável, e eu vou tocar nesse assunto várias vezes, porque é uma particularidade sua que nem todos os criadores conseguem ter essa possibilidade que você tem de fazer esse comparativo, criação nacional, os canais de fora e tal. Como você avalia hoje o raça espanhola lá de fora e o raça espanhola do Brasil? Existe um hiato muito grande entre elas, ou não, ou está cada vez mais próximo, ou lá está lá na frente, aqui está lá embaixo, ou aqui está mais evoluído nisso e lá está mais evoluído em alguma coisa. Qual a sua observação com relação a isso? Enquanto você fala aqui para a gente, eu vou aqui encher minha taça de vinho, porque eu sou filho de Deus e hoje é sábado. E Jesus, hein, falando com meu tio, falando sobre Canário e lembrando de Pedro Jungos, a gente tem que encher a taça. Pode ir falando aí. Max, sobre essa diferenciação, primeiramente eu tenho que passar para todos, que a partir de 2016, com a alteração, né, do raça espanhola que ocorreu, e com o advento de vários criadores brasileiros ter importado aves da Europa, o Brasil começou em 2016, 2017, em 2018, a melhorar tecnicamente a raça espanhola. Então, a gente vem uma evolução desde 2016. E hoje, nos dias de hoje, a gente está ainda, tá, um degrau atrás dos europeus. Saulo, por que você fala isso? Na Europa, tem bichos de ótima qualidade, mas também tem bichos ruins. Porém, quando você vai numa exposição Regia Emília, você vai no Mundial, você vê concentrado na competição aves que atende, né, o padrão da raça com tamanho muito reduzido. Nós, aqui no Brasil, né, eu falo hoje, em 2022, nós temos aves que também já está se comparando da Europa, porém, eles levam vantagem no tamanho. Nós estamos hoje fazendo um trabalho para redução de tamanho. Por que eu citei 2016? Porque em 2016, nossos canais eram cabeça quadrada, sem pescoço, né? Eram mais gorduchinhos, né? Com uma forma mais feia. Hoje, a gente já tem canais com ótima forma, ótimo destaque de cabeça, pescoço e ótima cabeça, né? A cabeça ovalada, porém, a gente está naquela evolução de reduzir o tamanho da ave. Na Europa, eles já se encontram com esse tamanho reduzido. Porém, a gente também tem que levar em consideração, né, que a gente está nessa batalha de 2000, nessa crescente de 2016 para frente. Em questão da Europa, eles já criam a raça há anos. Então, assim, a vantagem deles é natural na nossa frente. Mas eu acredito que em mais 2 anos, até 2023, 2024, a gente já vai chegar na igualdade, tá? O padrão vai chegar mais próximo aos europeus ou até mesmo melhor. Por quê? Pelo trabalho de alguns criadores aqui no Brasil, em termos de importação, tá? Fazendo importação de forma legal, tá? E em termos também de trabalho interno, né? Um trabalho sério em questão de genética, tá? E um trabalho também, eu não posso esquecer, Max, do Clube Brasileiro de Raça Espanhola, que faz um apoio aí a vários criadores, né? Ajudando, incentivando e o mais importante, ensinando o padrão da raça para os criadores, tá? Então, acho que esse contexto todo está ajudando bastante os criadores do Brasil a tentar igualar aos criadores europeus. Beleza? Show, Saulo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho... E volto a dizer, vá sempre me corrigindo quando eu estiver errado. Eu tenho percebido que as raças miniaturas, tipo Gloucester, raça espanhola, Fife, né, o tamanho está muito ligado, principalmente à proporcionabilidade do tamanho da cauda, do rabo.
Quando a gente fala que hoje os raças espanholas nacionais ainda não conseguiram atingir esse tamanho que o raça espanhola lá de fora tem, né, cada vez menor, isso não estaria muito ligado também a essa questão do rabo, né? Eu acho que talvez a cauda seja esse fator mais dificultador de chegar a esse tamanho ideal. Não, Max, eu vou chamar a sua atenção. Você está errado. Em questão do raça espanhola, tá? Em questão de cauda, hoje temos vários exemplares de boa qualidade. O detalhe do raça espanhola está justamente no corpo. Quando eu falo no corpo, é tirando cauda, cabeça e pescoço, o tronco da ave, tá? Geralmente as aves, o raça espanhola aqui no Brasil, tem esse tronco demasiado comprido, vamos falar assim, que ajuda a não ter o tamanho necessário. O tamanho necessário seria o quê? 11 centímetros. Ok? Deixar bem claro, a espanhola tem que ter 11 centímetros. De 11 até 12,5, né? É aceito, tá? Mas, né? Não é desclassificado, porém penalizado. De 12,5 acima é desclassificado, ok? Mas o grande detalhe do tamanho se chama o tronco, tá? E o nosso grande problema é que, quando reduzimos o tronco, geralmente, a forma vai embora junto. Aí dá o quê? Aves mais grossas, fica aquele peitinho saliente. Né? Então, a gente ganha, às vezes, esse trabalho está sendo um pouco complicado, porque quando definimos o tronco curto, aí vem atrapalhar a forma. O canário, geralmente, vai ser um pouco mais largo. Né? Então, assim, é um trabalho não de um ano para outro. O pessoal, os criadores já vêm trabalhando, né? Porém, vai ser um trabalho que eu creio que vai atingir, como eu falei aí anteriormente, 2023, 2024, a gente já está com aves de ótima qualidade. Quando eu falo aves de ótima qualidade, eu quero falar o seguinte, em apresentar em uma exposição, por exemplo, branco lipocromo 100%, aparecer 10, 15, 20 num campeonato brasileiro de excelência e qualidade. Todos ótimos, tá? Não que apresenta, no brasileiro chega 50 raça espanhola fundo branco lipocromo e que você tira 1, 2, 3, do quarto para trás a qualidade já caiu muito. Eu estou falando ter qualidade em quantidade, tá? Esse é o que eu quero passar para todos. Show de bola, Saulo. Saulo, alguns anos atrás, houve, não me recordo exatamente quanto tempo esse período, mas num passado não muito distante, houve uma alteração no desenho, no standard da raça, com relação à cabeça, né? Antigamente, e aí aquela história que você falou, que a gente criava cabeça quadrada e precisou arredondar essa cabeça. E a minha pergunta e que fica sempre uma dúvida pairando no ar, é fundamental ou é melhor que o raça espanhola tenha aquelas penas eriçadas na cabeça? O que é que, na hora do julgamento, o juiz se atende? Não, o raça espanhola tem que ter aquelas peninhas arrepiadas. Ou não, pode até não ter, mas seria ideal que tivesse. Como é isso para quem julga, no caso você como juiz e criador também da raça, para que os criadores de raça espanhola tenham isso bem fixado na cabeça? Então, primeiramente, eu tenho que comentar com você que a cabeça do raça espanhola, ela não é quadrada e muito menos redonda. Ela é ovalada, ok? E quando você fala de penas ou plumas que se levantam no topo da cabeça, isso é questão avaliativa, um posicionamento do juiz na hora de avaliar de forma positiva.
A ave não é obrigatória a ter as penas levantadas na cabeça, ok? Aquela ave que se tenha essas penas levantadas na cabeça, ela seja avaliada de forma positiva. Exemplo, tem duas aves que estão na mesa de julgamento e se encontram em empate, ok? Porém, uma delas tem essa plumagem levantadas no topo da cabeça. É evidente que o juiz vai, né, julgar e vai colocar esse item cabeça, vendo esse detalhe positivo, né, que essa ave tem, colocar em primeiro, né, em relação à outra, desde que estejam empatadas. Vamos falar assim, tá? Mas é o quê? É um item que se encontra a cabeça, um item de julgamento, em que se as plumas estejam levantadas, é uma coisa, é um detalhe positivo, tá? Lembrando que essas plumas ficam na parte superior da cabeça, tá? Geralmente começa na nuca e elas irradiam, né? Levantam até o topo da cabeça, ok? Show de bola, Saulo. Saulo, outra pergunta a respeito de alterações e evoluções do raça espanhola. Né? Recentemente, a gente soube, né? Eu não, e aí eu peço desculpa, porque eu não tenho certeza se ainda está oficializado a nível de Brasil, mas que houve uma reunião técnica, né, da CON, né, onde foi discutido a possibilidade, aliás, não só discutido, né, foi discutido e aprovada a possibilidade do raça espanhola vir carotenado, né, ou com fator vermelho. Né? E a gente abre também aí, dentro dessa pergunta, um parênteses, que há diferença de uma ave que seja carotenada e de uma ave com fator. Né? Porque uma ave com fator, ela é diferente de uma ave simplesmente carotenada. Você pode pegar um canário fundo amarelo, carotenar e ele vai ficar laranja. Uma ave com fator, se você carotenar, ela vai ficar vermelha. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente, caso você possa, o que realmente aconteceu nessa reunião técnica, se foi aprovada a ave carotenada ou a ave com fator, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é como você, como criador da raça, você vê essa alteração, essa possibilidade de se criar essa nova, digamos assim, classe de canários raça espanholas com fator carotenado, e aí vai depender da sua resposta. Primeiramente, Marcos, essa reunião aconteceu na Turquia. A OBJO foi representada, né, pelos grandes juízes, o Fernando Bretas e também o João Rocha, tá? A Espanha, detentora da raça, tá? Solicitou que seja aprovado o raça espanhol com fator vermelho, tá? Estou falando com fator vermelho, tá bom? É evidente que para ele ser julgado aqui, o juiz vai ter que ver a distribuição, né, do vermelho de forma bem clara em todo o corpo da ave, né? Não é, até como você falou, pegar uma ave de fundo amarelo e ver a carotenar, tá? Não é isso, é realmente a ave que for para a mesa, o raça espanhola que for para a mesa, ele tem que ter o fator vermelho. Vamos falar assim de forma simples, tá? E em questão dessa alteração, isso aí já vinha sendo debatido, porque eu estou em grupos de clubes internacionais da raça espanhola, tá? Na Itália, também participo de alguns grupos na Espanha, e isso já vinha sido debatido que iria acontecer. Até mesmo os associados do CBR, a grande maioria, já tinha ciência disso. Só foi basicamente levar para aprovação. E aí, quando o pessoal, como você mesmo perguntou, Saulo, o que você acha disso? Veja bem, tudo aquilo que se abre, porém aparece na mesa de forma
dentro do padrão estabelecido pela raça, eu acho positivo. Tá? Se amanhã aparecer um canário todo laranjinha, que eles falam, é um raça espanhol laranjinha, aí eu não vejo como positivo, tem que aparecer vermelho. Tá? Então, já que abriu a raça, eu acho positivo. Porém, desde que os criadores apresentam aves que estejam dentro do padrão e que estejam de acordo com a cor correta, ou seja, devidamente pigmentados com vermelho. Ok? Aí eu quero só comentar um detalhe importante. Essas raças com fator, elas não vão ter classes separadas. Então, um exemplo, um vermelho intenso, ele vai concorrer com um amarelo intenso. Um cobre, né, vai concorrer com verde melânico. Então, hoje, a disparidade é muito grande. Então, eu acredito que daqui a 2, 4, 5, 6 anos, pode aparecer lipocrômicos vermelhos, ou os melânicos, né, de fundo vermelho, vamos falar assim, tá? De boa qualidade nas mesas de julgamento. Porém, hoje, está longe, tá? Tanto na Europa, como aqui no Brasil, às vezes a gente vê que algum amigo criador está muito longe, tá bom? Na Europa, tem um criador espanhol, que é o Chino, campeão mundial, ele já vem trabalhando há anos, então ele já tem o mosaico vermelho, tá? Mosaico não, cobre, mosaico, né? Vamos falar assim. Lindos, porém, pelas imagens, você vê que o tamanho dele é excessivo em relação aos verdes, tá? Mas eu achei positivo, né? E desde que nos anos seguintes realmente aparece os raça espanhola com fator vermelho de ótima qualidade. Ok? O grande problema, Max, é quando se abre e se aparece de tudo na mesa. E aí vai fugindo do padrão estabelecido pela raça. Ele é vermelho. Tudo bem, ele é vermelho, mas ele não tem um padrão definido pela raça. Né? Então, assim, às vezes é aves de trabalho, tá? Mas eu acredito, sim, que no decorrer dos anos vão aparecer ótimas aves do fator vermelho, raça espanhola do fator vermelho, nas mesas de julgamento, que eu acho até muito bonito, viu, Marcos? Adeptos do raça espanhola que gostam de canário com fator estão adorando. E aí já vem outra pergunta aí que eu vou fazer nessa linha, né? E se a gente pegar ao pé da letra, né, a descrição do raça espanhola, que ele é um mini canário de cor, né? Pelo menos em algum momento foi dito isso, né? Na literatura ornitológica. Mas você sabe que tem gente que fala isso, né? E o que é que acontece? O raça espanhola talvez hoje seja uma das raças de canário de porte que mais tem variações de classes, de mutações, né? Você hoje vê um raça espanhola fel, você vê um raça espanhola jaspe, você vê um raça espanhola ágata, canela, tal, coisa que é dificílimo você ver em algumas outras raças, né? No seu ponto de vista, o que se deve a isso, Saulo? Por que aparece tanto essas mutações, chegam primeiro ou aparecem mais no raça espanhola do que em outras raças? Primeiramente, Marcos, eu tenho que salientar que é o trabalho dos criadores, tá? Principalmente os criadores europeus, criadores da Espanha e Itália, tá? Os próprios espanhóis adoram a criar raças espanholas de cores diferentes, tá? Então, primeiramente vem desse trabalho dos criadores. E, em segundo, pela paixão, pela raça, pela paixão de querer algo mais, não ficar somente no tradicional. O pessoal vai resumindo, fazendo aquele trabalho, porém, um trabalho sério, tá? Raça espanhola com determinadas cores, tá? Para chegar naquele resultado final ali. Ou seja, vão ter um canário, como você mesmo citou, um canário fel,
que você olha para ele, você vê cabeça, pescoço, corpo, a forma bonita, o tamanho, tá? Você vê, às vezes, aí um jaspe. Hoje é uma realidade no Brasil, jaspe de ótima qualidade, tá? Então, eu já vi isso um aí. seu muito bonito, que me deu muita raiva, mas eu já vi. Sim, sim. Então, esse trabalho vem dos criadores, né? E também a gente tem que citar em terceiro é, linha de raciocínio, o raça espanhola é uma ave que choca bem. Então, é mais fácil a linha de reprodução e para o pessoal fazer esse tipo de trabalho com as cores, né? Isso eu não posso deixar de comentar aqui com você. Então, hoje, por exemplo, eu vejo raça espanhola de outras cores, fel, jaspe, tem aí que você falou os ágatas, né? Lindos, canelas, né? E por aí em diante. Então, assim, são trabalhos que o pessoal está efetivamente assim, trabalhando efetivamente, e agora com o fator vermelho, que eu acredito aí daqui a algum tempo a gente vai começar a ver aí nas mesas de julgamento. Maravilha, Saulo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Indo um pouco mais para a questão técnica de julgamento do raça espanhola. Hoje em dia, e talvez você já até tenha respondido um pouco dessa pergunta, qual a maior dificuldade do criador da raça com relação a algum item do estándar do raça espanhola? Seria realmente, como você já sinalizou, o tamanho? Essa é a maior dificuldade com relação à raça espanhola, ou teria algum item que ainda tem uma dificuldade maior a ser conseguida, a ser aprimorada para quem cria a raça? Ô, Max, eu vou falar o tamanho, porém, eu vou botar ao tamanho o anexo, forma. O difícil é você ter uma ave de tamanho reduzido com uma forma dentro do padrão estabelecido pela raça. Essa é a maior dificuldade entre os criadores hoje. Às vezes você pode até ter um canário pequenininho, porém a forma foi para o espaço. Então, a dificuldade maior é ter um canário pequeno, né, com a junção da forma, ok? Esse é o percalço aí dos criadores de raça espanhola hoje, tá? Aproveitando a sua pergunta, tá bom? Comentando aqui para todos, que aqui no Brasil a gente também tem um outro percalço, que chama pernas e pés. Às vezes, os criadores de raça espanhola têm aves de bom tamanho, certinho? Porém, ele é desproporcional quando você olha para ele e vê canelas e pés. O pé é grande, caneludo, tá? Então, tem esses detalhes aí também. Hoje, no Brasil, tá? Detalhes, pernas e pés também está atrapalhando bastante a vida dos criadores. Mas estamos trabalhando para que reduza o tamanho, tenha uma boa forma e que tenha pernas e pés proporcionais ao tamanho. Saulo, outra pergunta. Seria correto afirmar, ou viagem minha, que existem dois tipos de raça espanhola no Brasil: os intensos e os nevados. Aliás, eu vou até melhorar a pergunta. Os intensos e lipos fundo branco e os nevados e brancos melânicos são dois tipos de raça espanhola que existem no Brasil. Assim, seria correto dizer isso? Ou é um exagero de minha parte? Ou tem algum fundamento isso aí? Sobrinho, é um exagero da sua parte, tá? Hoje isso aí não tem fundamento, tá bom? Um exemplo, o ano de 2021, o canário no Campeonato Brasileiro, que ganhou a medalha de ouro,
é um raça espanhola melânico nevado. Tá? Então, hoje temos boas aves em todas as cores, porque a gente acabou de falar. Você viu um jasper aí que deixou você sem dormir uma semana. Mas o jasper era intenso, viu? Mas era um jasper. É uma cor diferente, né? Então, realmente, hoje temos boas aves em todas as cores, tá? Principalmente no nevado. Às vezes o nevado, por questão de ser um pouquinho maior, mas temos nevados de boa qualidade pequenos também. Tá? Eu até comento isso e falo de uma forma provocativa, porque assim, a gente sabe que, por exemplo, um intenso no Gloucester não é a mesma coisa de um nevado no Gloucester. Né? Da mesma forma que um intenso no Fife não é a mesma coisa de um nevado no Fife. Claro que existe tanto um quanto outros aves boas, mas assim, a possibilidade de você ver aves melhores de cada raça varia de acordo com se é uma raça menor, que exige, que se aplica, que se veste melhor num canário intenso, você tem uma dificuldade melhor de ver nos canários nevados, e vice-versa, como o Gloucester, se é uma raça que se aplica melhor nos canários nevados, você tem uma dificuldade maior de ver canários intensos dentro do padrão. Não que não tenha, que a gente sabe que tem e tal. Mas, assim, que bom que no raça espanhola a gente hoje já consegue ter uma equalizada com relação a isso. Eu confesso, assim, que eu, do jeito que o Bretas fala, chama de tripa seca, ele chama com carinho, que ele chama com carinho raça espanhola, eu acho que também é um tripa seca, mas assim, eu não consigo gostar muito do raça espanhola, eu não criaria o raça espanhola. Um dia desse a gente estava falando sobre isso, e aí também entra a questão do gosto particular, né? Tem gente que acha um gibe, um giboso lindíssimo, maravilhoso, né? Tem gente que acha uma aberração, né? Eu sempre gosto de canário que tenha mais volume. Eu sou fã do Gloucester, eu sou fã do Border, eu sou fã do Fife, eu sou fã do Norris, né? Eu sou fã do Lanka, tal. Mas isso é uma opinião particular de cada um. Saulo, o que é que você acha hoje? Qual a sua avaliação dos criadores em termos tanto de quantidade quanto da qualidade que se cria do raça espanhola no Brasil? Assim, o que é que você acha que precisa melhorar? Ou, não, Max, tá beleza, hoje a gente tem um número grande de criadores criando a raça, tá bacana, ou não, a gente hoje tem um número que poderia ser maior e a gente poderia estar com mais criadores criando a raça. A qualidade hoje a nível, se a gente fizer uma média num nível, está num nível bacana, ou não, está abaixo, precisa melhorar. Como é que você avalia isso? Marcos, em cima de avaliação, eu quero comentar com você que a nível de Brasil, quando eu falo territorial, é muito grande, tá? E hoje no Brasil, se você olha por tamanho territorial, por população, parece que eu ouvi essa semana que temos aí a média de quase 9.000 criadores de aves inscritos na FORA, né? Eu acho muito pouco, né? Estou falando assim, eu acho muito pouco a nível territorial, populacional, né? Tem países que são menores que têm mais criadores que o Brasil, né? Então, quando você fala do raça espanhola, é uma ave que sempre teve adeptos. Hoje, eu não posso, sem dúvida, um dos canais mais criados no Brasil é o Gloucester, eu acho que é o número 1. Né? No Brasil, a raça Gloucester, toda exposição que você vai, eu vou julgar, a raça Gloucester é a série que tem mais aves. Porém, a gente tem que deixar bem claro, o raça espanhola vem crescente, tanto em quantitativo como em criadores, tá? E o trabalho que os criadores vêm fazendo, eu acho que está sendo super positivo, Marcos. Porque quando a gente olha para trás e vê os canários que a gente tinha em 2016, 2017,
2018, e ver as aves que hoje nós temos, o salto de qualidade técnica cresceu bastante. Então, por um lado, a gente tem que ver também que o quantitativo, querendo ou não, às vezes está sendo positivo, tá? Evidente que nós aqui no Brasil somos diferentes dos europeus. Nós fazemos mais casais, né? Temos mais espaço para colocar uma gaiolinha na parede, né? Lá eles têm até dificuldade nisso. Mas o que eu quero, voltando à sua pergunta, é que a nós, criadores de raça espanhola, tá? Eu falo nós, né? Que eu estou incluído no meio, a gente está no caminho certo, está tendo evolução técnica, evolução também em termos de números de criadores da raça, em termos de números de aves em exposição, né? A raça espanhola está sendo sempre uma das raças que apresenta maior número de aves no campeonato brasileiro. Então, isso que eu vejo é super de positivo, né? Eu vejo também o trabalho aí do clube, junto ao Clube Brasileiro de Raça Espanhola, junto com os criadores, isso aí também é uma crescente boa. O incentivo que o clube ajuda alguns criadores, né? Então, assim, só tem a crescer a raça no Brasil. Então, eu vejo como positivo, tá? E torço para que o Brasil vire uma potência na raça espanhola nos anos aí até 2025, porque a gente vai ter quantitativo e qualidade. Isso é importante na raça, ok? Hoje, qualquer criador hoje, você vai jogar em um clube, você vai no brasileiro, aqueles canários que tinha lá atrás, hoje você não vê ali mais. Canário cabeça chata, sem pescoço. Então, isso aí já vem sumindo, vamos falar assim, né? Então, você vê quando a raça está melhorando tecnicamente, para mim é muito positivo, tá? E estamos no caminho certo, e eu creio que a tendência é só crescer. Saulo, eu só tenho a agradecer a você. Eu acho que esse programa aqui de hoje foi especial, porque ele trouxe uma coisa que nenhum programa ainda tinha trazido aqui, da gente aqui do Importe, que foi essa questão tão emocional. Você se emocionou lembrando do Pedro, eu me emocionei lembrando dele e vendo a sua emoção. Eu acho que quem assistir também vai se emocionar por esse lado. E é sempre bom a gente se emocionar, nós somos seres humanos, a gente está aqui nessa vida de passagem, e sentimento bom, é sempre bom a gente botar para fora. Eu só tenho a lhe agradecer, mais uma vez, tudo que você tem feito por mim, pela canaricultura do Brasil, pela canaricultura do Nordeste. Você já está merecendo receber um título de cidadão nordestino aqui, porque você tem muita gente aqui que começou a criar canário de porte, que começou a enveredar por esses lados de canaricultura de competição e tal, graças a você, e manteve contato com você, seja aqui no Rio Grande do Norte, que é o estado que eu estou, seja na Paraíba, seja em Pernambuco. Você está sempre por aqui, sempre esteve por aqui, seja julgando, seja conversando, seja auxiliando. E o Nordeste tem muito a agradecer. Se o Nordeste hoje, em alguns estados, ou de uma forma generalizada, conseguiu equalizar a canaricultura de cor e canaricultura de porte, uma das pessoas que tem um mérito grande nisso é você, pelo que você tem feito. E a gente só tem a lhe agradecer. E eu lhe agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente no sábado. Um sábado que eu creio que seja bastante chuvoso aí para a banda de Minas Gerais, de Vinópolis. Você me disse, se a internet cair é porque está vindo a tempestade aqui, então está vindo a tempestade aí, mas que seja uma tempestade de coisa boa, de energia positiva. Em julho, a gente se encontra no Brasileiro. Quero lhe dar um abraço, quero conversar com você, quero tomar uma cerveja
Quero poder lhe pagar um peixinho, coisa que você adora. Meu amigo, muito obrigado. E as considerações finais são suas. Fale o que você quiser, o que você tiver vontade. Não, Marcos, eu só tenho que agradecer a você, a Federação do Nordeste, né, pelo espaço, tá? Agradecer as suas palavras, né? Agora no final. E pedir desculpa, né? Por meu choro, porque eu sou ser humano. E foi uma pessoa, né, que se foi essa semana, mas é uma pessoa que a gente vai fazendo amizade, né, Márcio? Mesmo assim, eu moro em Divinópolis, você mora em Natal, mas eu tenho consideração por você, tem outros aí em Natal, Marcelo, né? No Sul eu tenho grandes amigos, toda parte do Brasil, na Europa, que a gente vai fazendo através da ornitologia, às vezes amizades, saudades, amizades verdadeiras, que é muito bonito. E eu só tenho que agradecer a vocês, estou à disposição da Federação Nordestina, quando vocês precisar, tá? Saulo, vamos falar de outra raça, falamos, não só do raça espanhola, tá? Do que vocês quiserem, eu estou à disposição, porque esse bate-papo meu e seu, Marcos, se a gente for levar em consideração, nós dois estamos fazendo ornitologia, e isso é muito importante. Isso eu comento às vezes com a pessoa. Nós dois hoje estamos falando de uma raça, que chama raça espanhola, mas ao mesmo tempo estamos fazendo ornitologia. E onde esse vídeo for, né, eu creio que vai engrandecer a ornitologia brasileira. Então, acho isso muito importante, tá? Novamente, quero agradecer de coração a vocês que me deram espaço, estou aqui dentro do meu canaril, né? Eu acho um ambiente que eu amo, né? E também fazendo essa entrevista aí, né, junto com você, tá? Tudo de bom, tá? Quero agradecer a todos aí de coração. Beijo grande, meu amigo. Igualmente. Nos vemos em Itatiba já já. Já estamos em abril, daqui a pouco acabou abril, começa maio, começa concurso, começa a temporada doida, daqui a pouco é junho, daqui a pouco é julho, a gente está aí junto. Grande abraço. Beijo no Moacir, beijo nos outros filhos, beijo na sua esposa e a gente se encontra já já. Se Deus quiser, Max, fica com Deus também. Obrigadão, meu irmão. Um cheiro. Amém. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.